Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus, que alegria estarmos novamente na casa do nosso Senhor, podemos prestar um culto a Ele, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão através da live. Que o Senhor possa falar grandiosamente a cada coração aberto, para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? E nós já vamos dar início ao culto desta noite, fazendo uma oração, ao Senhor. Hoje nós vamos meditar no Salmo, vamos aprender um pouquinho mais o que nos diz essa palavra, e sempre temos algo diferente e maravilhoso vindo do alto, vindo do Senhor para cada um de nós. Amém? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela grande oportunidade de estarmos presentes juntos, com os nossos irmãos na sua casa. Essa casa que nos tem trazido grandes alimentos, grande alimento que tem saciado a nossa fome, a nossa sede, porque somente tudo que vem do alto é o que nos alimenta e nos sacia. Paizinho querido, que não venha ser diferente, como tem sido todas as vezes que falamos da Tua palavra, que ela venha mudar a nossa vida, venha nos santificar, nos purificar, venha nos lavar de todo o nosso pecado, Senhor, e que são muitos, Pai, e que cada dia a gente venha ter esse crescimento, esse amadurecimento, ouvindo a Tua palavra. Peço também, Senhor, que o Espírito Santo, que os anjos, querubins e serafins possam estar com as espadas desembainhadas, cercando este lugar com a Tua glória, cercando para que nenhum mal chegue à nossa tenda. Venha dissipando todo e qualquer atentado, qualquer levante do inimigo, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, porque cremos no Teu poder. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor, onde nós vamos estar meditando no Salmos 95. Salmos 95 diz assim a sua palavra. É um convite, é um salmo de Davi, é um convite a louvar ao Senhor, porque nós temos muitos e inúmeros motivos para adorar e louvar ao Senhor. E diz assim na palavra de Deus: vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha de suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Esse salmo, Davi, ele sentiu uma alegria imensa em adorar ao Senhor. E nós conhecemos Davi como um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem que também tinha muitas tribulações, como eu e você, passando
se ausentava dele, porque ele sempre pedia a Deus: pode faltar tudo, mas não me falte o teu Espírito Santo. Não falte a presença de Deus, que era tudo o que ele sabia que era necessário para ele continuar. Então ele se dedicou, esse texto, ele fala que ele se dedicou o seu trabalho a incentivar as pessoas a adorar, a Deus. E ele se dedicou organizando cultos, conduzindo as pessoas a adorar a Deus. E isso ele fazia sempre com muita alegria no coração, porque ele tinha uma intimidade, ele sabia quem que era Deus para ele e Deus, o que Deus era para ele. Então essa intimidade, trouxe muita alegria no coração dele. E é uma chamada, ele faz uma chamada para mim, para você, para que a gente, em toda e qualquer situação que a gente esteja, a gente nunca deixe de adorar a Deus. Porque a primeira coisa que o ser humano quer desistir é de servir e adorar a Deus. Porque o nosso coração é muito duro, nós somos pessoas más, já nascemos com esse instinto de querer fazer tudo ao contrário da vontade de Deus. Mas ele nos fala, nos alerta através desse salmo a nós adorar. Porque aquele que adora o Senhor é um homem, é um ser humano que abre o seu coração. Abre o seu coração para ouvir a palavra de Deus. E aquele que tem o coração aberto, Jesus entra e faz morada. E essa intimidade, essa morada que Deus faz em nós, nos vai gerando, cada dia mais motivação e mais desejo de servir a Deus. E isso ele traz um crescimento em nós. Porque quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais nós vamos tendo entendimento, e isso vai gerando o quê? Um crescimento espiritual. Então, cada dia que passa, mesmo você passando pelos dias maus, você vai saber lidar, porque você sabe que você pode passar, mas Deus está contigo. Então, você tem um suporte, você tem um auxílio, você sabe em quem você pode contar e confiar. Mas também, nesse texto, um pouquinho para frente, fala do coração endurecido. Então, aquele homem que tem um coração endurecido, ele não deixa, ele ouve a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não entra nele. Ele ouve, entra por um ouvido e sai por outro. Por que sai por outro? Porque as atitudes dele mostram que ele não absorveu a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela muda a vida do homem. A gente nunca mais é a mesma pessoa. Hoje, amanhã eu vou ser diferente de hoje. Às vezes eu vou ter uma atitude lá fora que de repente eu costumava fazer, mas eu aprendi de Deus que aquilo não vai trazer benefício para a minha vida. Eu vou começar a mudar a minha atitude. Então aí a gente vê que quando a gente começa a ter mudança de vida, a gente vai mudando, a gente vê que é uma pessoa que abriu o coração para receber de Deus. E Deus, ele só quer um coração aberto para ele fazer morada. Porque é ele que traz o crescimento, é ele que traz o conhecimento, Então é Deus que vai fazer a obra, não é nós que fazemos a obra, porque nós não somos capazes de ir. Até para abrir o coração nós temos dificuldade, nós temos que pedir para o Senhor, abra o nosso coração, para que a gente venha ter esse entendimento e esse crescimento necessário. Então, para que a gente venha a adorar a Deus, assim como Davi estava mostrando, nós temos que ter um coração aberto. Um adorador, ele tem um coração aberto. E ele
nos está dizendo essa noite para a gente ter esse coração aberto. Porque Deus conhece todas as nossas dificuldades, até o que vai acontecer ainda, até o que ainda não aconteceu. Porque todos os nossos dias estão contados, todos já estão planejados, tudo já está feito. Então, nós temos que somente abrir o nosso coração, aprender de Deus, para que a gente possa, no dia mau, não vir a murmurar, mas ter um coração de adorador. Porque Davi, ele era perseguido pelos filhos, ele era perseguido por Saul, ele era perseguido pelos povos que queriam tomar as cidades, ele era um homem perseguido. Mas em nenhum momento ele deixou de adorar a Deus. Um adorador, ele tem um coração aberto, né, a receber. Aquela pessoa endurecida de coração é aquela que você vai falar da palavra de Deus, ele já fala assim: ixi, já ouvi isso daí. Sabe, não abre o entendimento, fala: o que será que Deus está querendo dizer? Né? Então, Deus sempre tem algo para nos mostrar. E não faltou da parte de Deus, nunca faltou a motivação, né, para que a gente venha adorar a Deus. Essa motivação, o que foi? É Deus sempre estar presente conosco no nosso dia da angústia e da tribulação. Deus nunca nos deixou sozinhos. Deus foi tudo fazendo por nós. Tudo foi feito por Deus. Tudo foi preparado por Deus. Então nós não temos motivos de ter esse coração endurecido e não adorar a Deus, porque Deus já fez tudo, né? Então nós temos que ter esse coração alegre em adorar a Deus, não porque Ele vai fazer algo por nós, mas pelo que Ele é, pelo que Ele já fez. Mas nós também adoramos a Deus pelo que Ele faz, porque Ele é o Deus onipresente, onipotente, onisciente. É o Deus que faz tudo por nós e continua fazendo, porque as misericórdias dele são renovadas a cada momento. Então, nós temos inúmeros motivos de adorar a Deus, porque Deus é um Deus zeloso, cuidadoso e não se ausenta de nós. Ele é um Deus que trata as suas ovelhas individualmente. Glória a Deus. Ele não trata nós um conjunto de ovelhas. Glória a Deus. Porque cada uma tem uma dificuldade diferente. Cada um tem um bichinho diferente de tirar. Cada um tem uma ruguinha diferente. Cada um tem um machucadinho diferente. Cada um tem uma marquinha diferente dentro do coração. Uma enfermidadezinha para ser tratada. E é assim que Deus faz. Nós somos testemunha do que Deus já fez nas nossas vidas. Eu creio que todos aqui tiveram experiências do guardar, de Deus livrar, né? Então, nós só temos mais motivo para adorar, né? De ter esse coração aberto para receber de Deus, do que não adorar a Deus. Então, Ele nos leva, né? Davi, ele fala nesse texto e nos leva a ter esse coração aberto. Um coração aberto a Deus é um coração agradecido, é um coração obediente. A pessoa que honra a Deus é uma pessoa que obedece a Deus. Dessa forma nós estamos honrando a Deus. Quando nós fechamos os nossos olhos, nosso entendimento e deixamos a nossa vontade fluir, nós estamos fechando o nosso coração. E o salmista, ele expressa nesse texto que Deus é o nosso amigo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força, poder, nosso socorro presente no dia da luz. Então, Deus está falando para mim e para você: só abre o teu coração, abre sempre o teu coração para ouvir a palavra de Deus, porque
Ele sempre estará convosco, estará comigo, estará com você. Não temas, não temas o dia de amanhã, não tema mal algum, porque Ele nos prometeu estar conosco até a consumação do século. Deus não nos fez para sofrer, para nos abandonar. Não é como o homem e a mulher no mundo de hoje que abandona o filho, abandona as pessoas, abandona o pai, abandona o irmão, né? Uma pessoa que... Não, Deus não faz isso. Porque Deus é amor. O sentimento que Deus tem é somente amor dentro dele. E Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos provou isso, dando seu Filho para morrer em nosso lugar, para que a gente tivesse vida, vida abundante e vida eterna. E Ele fala, né, que a gente somente tem que abrir o nosso coração. Mas também Ele nos faz nesse texto do Salmo 95, no verso 8, uma advertência, um alerta. A palavra de Deus, ela sempre nos revela, né? Sempre nos mostra qual caminho, qual direção que devemos andar, o que é o certo, o que é o errado, o que nós temos que fazer para conduzir a nossa vida, agradando a Deus, sendo obedientes, tendo esse coração aberto, né? Tendo esse coração receptivo, né? Para ouvir a palavra de Deus. E ele fala no verso 8: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais se tentaram pondo-me à prova. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque quando o povo foi liberto, né, lá do Egito, Deus usou um homem chamado Moisés, um homem de Deus que pagou o preço, que fez a vontade do Senhor, que não se achava capaz disso, mas Deus o capacitou para libertar um povo cativo mais de 430 anos. É muito tempo, gente. É muito tempo no cativeiro, é muito tempo sofrendo. E Deus os livrou daquele lugar. Deus livrou aquelas pessoas, né, daquele mal que eles viviam. E Ele falou, né, para que Ele fez esse alerta nesse pequeno texto, que a gente não venha ser como o povo lá, que foi liberto do Egito. E não venha endurecer o coração, porque Deus provou, Deus mostrou os seus milagres, Deus os conduziu, Deus não deixou faltar nada para eles, mas mesmo assim eles estavam rebeldes, murmuravam, não conseguiam adorar a Deus. Por quê? Porque o coração deles era maus, o coração deles era endurecidos. Eles ouviam a palavra de Deus, viam os milagres que Deus fazia, e mesmo assim não estavam contentes, estavam insatisfeitos. O homem, quando tem um coração aberto, um coração alegre, ele recebe, ele adora. Mas quando o homem tem um coração endurecido, que ouve a palavra de Deus e não deixa Deus desenvolver aquela palavra, não deixa Deus trabalhar, fazer o seu trabalho lindo que Ele faz em nós, ele fica um homem dentro da igreja, ou um homem que ouve a palavra de Deus, mas continua murmurando, não consegue enxergar os milagres de Deus. É muito sério, porque pode acontecer conosco. Será que nós não estamos tendo esses tipos de atitudes? Quando acontece algo ruim, né, a gente faz a mesma pergunta aqui
essa peregrinação deles durou 40 anos. Sabe por quê, irmãos? Por causa do coração endurecido. Porque eles murmuravam, eles reclamavam, nada estava bom. Eles queriam voltar de novo a viver aquele cativeiro. Porque nesse texto aqui em específico, eles estavam reclamando a Moisés que estava faltando água. Mas Deus, Ele conduzia, levava eles de lugares a lugares até chegar à terra que Deus tinha preparado para eles. Mas Deus fazia derramar, do céu água, fazia brotar das rochas água, fazia derramar do céu alimento, pão, carne, tudo que eles necessitavam. Suas roupas não envelheciam, suas sandálias não envelheciam, nada se estragava. E mesmo assim, irmãos, acredite se quiser, não estava bom para eles. Eles queriam voltar para trás. Às vezes quando nós estamos iniciando o caminho do Senhor, a gente acha que vai ser mil maravilhas, que nós não vamos mais ter tribulações, não vamos mais ter problemas. Gente, nós vivemos no mundo, nós vamos ter tribulações até o fim da nossa vida. Nós vamos passar por situações difíceis, por quê? Porque nós não pertencemos a este mundo. A nossa terra não é aqui. Nós temos uma Canaã, nós temos um lugar preparado para mim e para você. Então nós temos que percorrer esse deserto. Mas nós podemos percorrer esse deserto adorando a Deus e não murmurando. Um coração aberto, feliz, um coração desejoso, contente, satisfeito. Uma pessoa que é insatisfeita é difícil, gente. Nada está bom. Pode ter tudo e nada está bom. Era assim que acontecia com esse povo. Eles tinham tudo, não faltava nada, mas nada estava bom. Não podia ficar um momento sem algo que eles desejavam, que eles já começavam a murmurar. Ao invés de adorar a Deus, prestar culto a Deus, falar: Senhor, nós estamos necessitando. Não, mas a murmuração era muito forte. Era muito forte. E nesse verso 8, ele alerta a rebeldia daquele povo, dos ancestrais, daquele povo antigo, um coração endurecido. E ele fala assim: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o coração. Esse texto está em Êxodo 17:7, onde Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha a afronta daquelas pessoas. Deus dava tudo o que eles necessitavam, e eles ainda perguntaram se Deus estava no meio deles. Na verdade, o povo tinha sido liberto do Egito, da escravidão do ser humano, mas o deserto que eles estavam passando, muitos estavam passando pelo deserto. O deserto é um lugar de escassez, um lugar que falta muitas coisas, mas, na verdade, aquelas pessoas que murmuravam, eles eram o próprio deserto, porque dentro deles tinha escassez de Deus. Um homem que tem escassez de Deus é um homem que é o verdadeiro deserto. Tudo falta. O homem que não tem Deus, tudo falta nele. Tudo é difícil. Nada é bom. Porque ele é o próprio deserto. Ele é a própria sequidão. Ele é o próprio calor extremo. Ele é
é o próprio frio extremo, porque o deserto é dessa maneira. E lá onde eles viviam, no Egito, um lugar que eles foram humilhados, né, que Deus libertou eles, porque eles clamavam a Deus. E eles viviam nessa tristeza, nessa escassez, nessa falta, às vezes, de alimento, abundância de tristeza, porque você imagina viver 430 anos escravo, fazendo só o que você não quer, mas vivendo a vontade de um faraó, de um homem sem Deus, que o olhar, a vontade dele era só riquezas, não importava se o homem estava doente, se o homem não estava doente, se faltava alimento, se faltava água, porque o olhar era só para as riquezas. Lá onde eles viviam, era um exagero de trabalho, as crianças não tinham infância, porque eram levadas logo cedo ao trabalho. Também tinha escassez, né, dessa alegria de ter uma infância, de brincar. Então eles tinham escassez de um monte de coisa, porque eles não tinham perspectiva de melhores. Então a gente vê aquele povo, né, a gente começa a se imaginar, se imagina o psicológico daquelas pessoas. Que tristeza, quantas pessoas depressivas, quantas pessoas querendo tirar a vida, quantas pessoas sem bom ânimo. E Deus vai lá, ouve o clamor daquele povo e liberta, porque Deus, ele tem compaixão, ele tem amor, ele tem misericórdia. Aí leva aquele povo, conduz aquele povo, abre o mar, engole os faraó, não deixa os homens pegar o povo de Deus, leva eles para um lugar onde não falta alimento, não falta água, não falta roupa, não passam frio, não passam calor. E aí Deus leva esse povo, né, ele começa a conduzir por um caminho que vai dar uma cidade que emana leite e mel. E no meio desse caminho as pessoas começam a ficarem insatisfeitas, a ficarem murmurando. Por que essas pessoas são levadas a ter esses pensamentos? Porque não conseguiam enxergar, não conseguiam abrir o coração e deixar Deus fazer milagre. E aí tudo isso que Deus fazia parecia que não tinha importância. Então Davi diz esse texto: não deixe seu coração endurecer, não deixe ser levado pelas situações contrárias, pelas dificuldades, pelo momento, né, que a nossa tribulação é momentânea. Não deixa esse pequeno tempo, que foi um pequeno tempo que aquele povo ficou sem água e começou a reclamar. Não deixe esse pequeno tempo que você está passando, essa dificuldade, a você endurecer o teu coração e não ver os tantos e inúmeros milagres que o Senhor fez na vida de cada um de vocês. Sempre seja agradecido. E o que falta para nós? Que nós estamos murmurando. Que pequeno tempo Deus não fez algo na sua vida que você estava aguardando, que você já começa a murmurar. Deus em nenhum momento nos deixa só. O homem fica só se ele quiser. Essas pessoas que murmuravam, eles eram o próprio deserto, porque eles endureceram o coração e não deixaram Deus permanecer neles. Você consegue entender esse tempo que Deus está levando de repente? Esse momentâneo, porque a palavra de Deus fala que
Deus nos leva a nós ficarmos por um breve e momentâneo tempo sem fazer aquilo que nós estamos querendo. Então, às vezes, nós somos levados para um deserto. Jesus foi levado para o deserto. Ele foi levado para o deserto através de quem? Através de Deus. Deus levou Jesus no deserto e lá ele permaneceu 40 dias e 40 noites. Deserto não era diferente para Jesus. O deserto que Jesus ficou, faltava água, faltava alimento, tinha escassez de tudo, tinha calor, tinha frio, mas o deserto que Deus nos leva não tem escassez de Deus. A presença de Deus não deixou de estar com Jesus em nenhum momento. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, Deus estava com Jesus. Então Jesus teve que passar naquele deserto. Por que Jesus teve que passar por aquele deserto? Porque ele tinha algo inimaginável para enfrentar. Ele ia enfrentar a morte. E não era uma morte qualquer, era uma morte de cruz. E nessa cruz ele ia levar todos os nossos pecados, as nossas tribulações, as nossas transgressões, as nossas dores, enfermidades, para que eu e você não tivesse que enfrentar essa cruz. Porque se ele não passasse por isso por nós, não teria outra pessoa que pudesse fazer por nós, para que a gente viesse ter vida, não uma vida só lá no céu, uma vida aqui, uma vida abundante e uma vida eterna. Então ele teve que enfrentar esse deserto, se preparar. Deserto é um lugar de se preparar. Deserto não é um lugar que só tem desgraça, só tem coisa ruim. Nós temos que olhar para esse deserto com um olhar que Deus tem para nós. Porque o deserto é um lugar de silêncio, é um lugar de calmaria. Lá você ouve o barulho do vento. Então esse deserto às vezes é necessário. Essa calmaria às vezes é necessária para mim, para você. Para quê? Para nós ouvirmos a voz de Deus. Nós estamos tão preocupados, né, com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres, que são muitos. E a gente vê que cada dia as coisas estão precisando de mais esforço da nossa parte, de mais conhecimento para você estar no mercado de trabalho, né? De mais esforço físico, mental. Então nós temos que se preparar para isso. E essas situações que nos levam, né, na nossa vida normal de cada um, nós não conseguimos parar o tempo só para ouvir a voz de Deus. De repente sentar no sofá, fechar os teus olhos, ficar tudo em silêncio, no seu cantinho ali que você gosta, e fechar seus olhos e falar assim: Deus, fala comigo. Às vezes você vai ficar em meia hora, uma hora, e você não consegue ouvir nada. Mas no deserto nós conseguimos, porque lá nada tira o nosso foco. Porque às vezes na nossa casa, um barulhinho, uma pessoa liga uma tomada, liga uma televisão, mexe numa panela, mexe num negócio, tira o nosso foco. Mas quando nós estamos no deserto, nada tira o nosso foco, porque não tem nada que tira o foco de ninguém. Lá não tem nada. É você e Deus. Você não pode ser um deserto, porque ser um deserto é a ausência de Deus na nossa vida. Nós podemos estar no deserto. Estar no deserto é um lugar que você está ali, você e Deus.
mesma coisa, tem todas as coisas que o deserto tem, mas você não está só. Porque no deserto, irmãos, nós ouvimos a Deus e conseguimos entender os propósitos. Lugar de aprendizado, onde nós somos provados conforme as nossas atitudes, somos aprovados e podemos honrar a Deus através da nossa vida. Então, um breve e momentâneo que às vezes você passa por esse deserto, não faça como os ancestrais, não faça como aquele povo que foi liberto do cativeiro, onde eram envergonhados, né? Nós um dia também estávamos nessa situação, quando nós não conhecíamos a Jesus, quando nós não tínhamos entregado a nossa vida para Jesus, nós éramos envergonhados, nós éramos presos, cativos deste mundo, do nosso próprio eu, da nossa vontade, do diabo. Mas hoje nós somos libertos. Então viva como um homem e uma mulher liberta. Não volte para trás. Não deixe de enxergar o que Deus já fez na sua vida. Porque se você deixar de trazer a tua lembrança, de trazer a tua memória esses momentos que Deus, esses milagres que Deus já fez na tua vida, se você começar a se esquecer, o seu coração vai endurecer e você vai querer voltar para trás. Você vai querer voltar para aquelas práticas. Quando eu estava no mundo era melhor, eu não passava por tantas tribulações. Você se esquece que ali naquele lugar que você achava que você era um homem liberto, você era envergonhado, você era um homem que vivia bêbado na rua, caindo na rua, envergonhado, sendo humilhado, drogado, fazendo coisas erradas. Hoje você é um povo liberto. Então viva com a liberdade. E ser um homem livre é um homem que adora ao Senhor. Então vamos viver essa liberdade, para que a gente venha ter descanso. Porque a palavra diz assim, a partir do verso 9, quando ele falou, verso 8, para a gente ter entendimento melhor. Hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, que é onde o povo estava passando, que tinha sido liberto lá do Egito. Quando os vossos pais me tentaram, me pondo à prova, não me impediram, terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgastado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, coração perdido, coração não obediente, coração que não conhece os meus caminhos, andou comigo e não conhece os meus caminhos, não é agradecido. Por isso jurei a minha ira, e não entrarão no meu descanso. O que aconteceu com esse povo que endureceu o coração? Muitos deles que foram libertos lá do Egito, que viveram 40 anos lá em Círculo, por causa da murmuração, não entraram na terra de descanso, não entraram na terra que tem leite e mel, que manda leite e mel. Antes foram ceifadas suas vidas, passaram por tribulações, porque tinha um coração tribulado, tinha um coração endurecido. Então, não tenha esse coração, para que você possa ter descanso. Tudo que você faz, você precisa de descanso. Nós trabalhamos, nós precisamos de descanso. Nós trabalhamos uma vida inteira, nós precisamos, na nossa aposentadoria, ter um descanso. Descanso, menos tribulação,
menos contenda. Então não endureça seu coração. Lá em Hebreus ele fala bem nesse texto, lá no Hebreus 4:2, diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles. Mas a palavra que ouviram não lhes se aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no deserto, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Aquele que juntamente com a palavra de Deus, que são as boas novas, aquele que recebe a palavra, aquele que ouve a palavra e aproveita a palavra, mas essa palavra ela tem que estar não somente uma palavra jogada ao vento. Essa palavra que você recebe, você tem que confiar nela, você tem que acreditar nela, porque a palavra que você acredita, que você confia, é a palavra de Deus que gerou fé em você. A palavra de Deus sem a fé é uma palavra vazia, que foi o que aconteceu com aquele povo. Eles viviam todos os milagres, receberam tudo que nós recebemos hoje, não é diferente. Receberam a palavra de Deus como nós temos recebido. Mas se nós só recebemos essa palavra e nós não crermos nessa palavra, se nós não confiarmos nessa palavra, se nós não perseverarmos nessa palavra, se nós não persistirmos nessa palavra, que é o caminho, a verdade, a vida, se a gente não insistir, permanecer com constância, vai acontecer a mesma coisa que aquele povo do Egito que foi liberto. Nós não vamos entrar no descanso eterno. Nós não vamos desfrutar do descanso. Esse descanso é as promessas de Deus. Esse descanso é andar com Deus. Então nós temos que somente abrir o nosso coração. Não deixe o seu coração endurecer. Para você não deixar o seu coração endurecer, não deixe de trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. A palavra de Deus ensina a gente a isso. O que nos dá esperança é o que Deus já fez na nossa vida e continua fazendo. Seja agradecido. Louve a Deus sempre. Você ser uma pessoa que louva a Deus agrada o coração de Deus. Uma pessoa que louva a Deus é uma pessoa obediente. Então nós temos que demonstrar através das nossas atitudes, né? As nossas atitudes dizem tudo que nós somos. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. A atitude vai dizer ao contrário do que as suas palavras dizem. Então seja um adorador, porque vale a pena, porque Deus é conosco. Deus ele enfrenta as batalhas com a gente. Vale a pena servir a Deus, vale a pena adorar a Deus, vale a pena agradar a Deus. Então que esse salmo sirva de realmente, como diz a palavra, um alerta, né?
Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esta palavra abençoada que Ele nos trouxe nesta noite, amém? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos leva, o Senhor nos alerta, o Senhor abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para que a gente não venha agir de maneira que nos afasta do Senhor. Que nesta noite, Senhor, nós entendemos e compreendemos, Pai, que podemos ter uma vida feliz, agradável, mesmo em meio às nossas tribulações, que são muitas. Muitos têm passado por enfermidades, muitos têm passado por contendas, por dificuldades financeiras, dificuldades psicológicas. Oh Pai, mas o Senhor conhece a cada um de nós. Eu te peço neste momento que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame sem medidas todas as bênçãos, todas as necessidades supridas. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós cremos, Pai, na Tua palavra. Por isso, nesta noite, nós queremos adorá-lo. Adorá-lo porque o Senhor está no nosso meio. O Senhor está conosco em todos os dias da nossa vida. E continuará. E nós cremos, Pai, na Tua palavra. Nós cremos e queremos, em nome de Jesus, não ter esse coração endurecido. Não se esquecer dos milagres, prodígios e maravilhas que o Senhor tem feito e ainda continua fazendo. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus bondoso. Paizinho querido, tira, Senhor, dos nossos corações o medo, a fraqueza de querer desistir. Tira de nós, Senhor, toda a ansiedade, toda a tristeza do nosso coração. Porque muitas vezes, Senhor, fica difícil, Senhor, continuar. Mas o Senhor é um Deus que ouve a cada um de nós. E nesta noite, Senhor, cada um tem um pedido diferente, tem uma necessidade diferente, Senhor. E eu creio em nome de Jesus que cada um está neste momento entregando ao Senhor. E o Senhor, do alto céu, será derramado sobre as nossas vidas. Não sei qual que são os teus propósitos, Senhor, do que estamos passando, mas sei que todos os teus propósitos são propósitos de paz e não de guerra, propósitos de bem e não de mal, propósitos de amor, propósitos de paz. Que nós venhamos a compreender este momento que estamos passando e não caímos em tentação murmurando, Senhor. Porque quando nós murmuramos, nós endurecemos o nosso coração. Esquecemos, Senhor, de tudo que o Senhor é e fez por nós. Nos ajude, Senhor, a continuarmos constantes no Teu caminho, perseverantes no Teu caminho, em toda e qualquer situação da nossa vida. Nos ajude, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, fiquem em paz. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.